Meus amigos, e hoje é dia de Grêmio e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, direto da Arena do Grêmio. E é claro que nós vamos aqui acompanhar, e trazer para vocês as principais notícias do Clube de Regatas do Flamengo e como, chegará para esse confronto o Flamengo do técnico Filipe Luís e o Grêmio do técnico Gustavo Quinteiros. Inclusive, no final, eu vou mostrar para vocês a provável escalação dos dois times. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV. O link deles está aqui na descrição desse vídeo. Agora vem comigo e vamos acompanhar o que eles falaram sobre essa partida. Olha aí, hein, nosso favoritismo apontando aí o que teremos nesse Grêmio, os números de Grêmio e Flamengo. Agora, tem a questão dentro de campo, Porque os números falam ali pelos últimos resultados. Acho que tem um detalhe interessante, Coutinho, que é esse recorte recente, Porque acho que até o Flamengo sentiu isso nos últimos anos. Quando a gente falava, o Flamengo vai jogar contra o Grêmio lá em Porto Alegre, o torcedor já falava, esquece. Esses pontos aí não vêm, Isso quando não vinham, às vezes, até resultados de diferença plástica grande de gols. E isso nos últimos jogos, nos últimos anos, até como o Flamengo cresceu nacionalmente, em resultados, até equiparou e até ultrapassou. Sim. Nos últimos 10 jogos a gente mostrou os números são melhores. Para essa rodada, a gente tem um momento, a gente fala do momento do Filipe Luís, mas o momento do Flamengo é de uma derrota surpreendente no Maracanã na Libertadores. É de uma derrota surpreendente, mas assim, eu acho que tá havendo um certo exagero, nessas críticas, porque o jogo, para mim, ele é muito nítido que ele tem uma história até o primeiro gol do Central Córdoba. Até o Flamengo levar o primeiro gol, que é verdade, não aconteceu tão à frente no jogo, aconteceu ali na primeira metade do primeiro tempo. O Flamengo era bem superior ao Central Córdoba, Tinha tido, inclusive, 3 oportunidades para abrir o placar, tinha volume ofensivo. Depois do primeiro gol ainda teve chance de empatar o jogo. Aí leva o segundo gol, aí pra mim o time cai muito de produção, se desestabiliza em campo. Era uma situação nova que eu não estava habituado a lidar. E é claro que tem um mérito também do Central Córdoba de explorar alguns pequenos erros que o Flamengo apresentou ali durante o jogo. Eu não acho que seja um problema crônico do Flamengo ainda. O Flamengo está jogando mal há várias rodadas. Não, o Flamengo jogou mal contra o Táchira na Venezuela, jogou bem contra o Vitória fora de casa, começou bem contra o Central Córdoba. O Flamengo tem um problema no time que é crônico. A dificuldade de transferir a alta capacidade que tem de criação de jogadas, o volume ofensivo que tem em gols. Isso é um problema. É algo que o time tem que corrigir, tem que ser tratado. Os jogadores têm que ter um pouco mais de tranquilidade na hora de chegar na frente do goleiro e tomar a melhor decisão para fazer o gol. O jogo de quarta-feira tem um lançamento para o Juninho, que o goleiro me sai do gol com o zagueiro na cobertura. Sai muito mal, Se ele tá um pouco mais ligado, ele olha o goleiro fora, ele dá um tapa por cima e faz o gol. Tem uma jogada do Arrascaeta que ele não consegue tirar do goleiro. Tem uma outra do Juninho no primeiro minuto, que ele invade a área em liberdade pelo lado direito e chuta mal cruzado. A cabeçada do Bruno Henrique na pequena área, nos acréscimos, embaixo da trave. Então, se a gente pegar jogo a jogo, tem muitas oportunidades que o Flamengo perde. É claro que todo time perde gol, Ninguém vai fazer todos os gols que você cria. Mas a taxa de conversão está muito baixa. Aquilo que o Flamengo cria, aquilo que o Flamengo converte, está muito abaixo. E acho que o resultado, não só da quarta-feira, mas alguns resultados mais apertados, se explicam muito nisso. Não que o Flamengo tenha feito um grande jogo na quarta-feira, não. Mas eu acho que algumas críticas ali são bem exageradas. Não faço parte da galera que, o Flamengo perdeu porque poupou o jogador. Um time que entrou em campo poderia ter vencido o Central Córdoba, jogava melhor que o Central Córdoba. É óbvio. Joga mais 10, ganha 9. É claro. É claro que o Wesley é melhor que o Varela. É claro que o Pulgar é melhor que o Everton Araújo hoje. É óbvio isso, todo mundo sabe disso. Que o Pedro é melhor do que o Juninho, mas não tinha condição de jogo ainda. Que o Gerson poderia jogar ali desde o primeiro tempo. Mas com o time que entrou em campo, o Flamengo tinha uma produção suficiente para sair vencendo o jogo e para encaminhar uma vitória até mais tranquila no Maracanã. Mas o futebol tem dessas coisas, No meio do jogo você é surpreendido de alguma maneira. Sobre o Grêmio, não. Acho que a situação é diferente. O Grêmio não está vivendo um bom momento, mesmo com vitórias recentes, não consegue ter bons desempenhos, não consegue ser confiante. Acho que existe uma diferença técnica bem grande hoje entre o Flamengo e o time do Grêmio. É claro, o Grêmio dentro de casa, existe ali uma situação de atmosfera favorável que pode ter nessa partida que pode pesar a favor. Mas eu não consigo cravar que o Grêmio, por exemplo, saia à frente do Flamengo nesse jogo, não. E também não acho que o problema do Flamengo seja algo tão grave assim, como muita gente falou. É aquilo, Principalmente Flamengo e Corinthians, que são os clubes de maior torcida do país. Quando tá bom, as pessoas acham que tá melhor do que realmente tá. Quando não foi tão bom, as pessoas acham que foi pior do que realmente foi. Então tem que ter muito cuidado com essa equação aí.
Concordo, eu vejo também como um acidente de percurso, digamos assim, do Flamengo. E se a gente for analisar resultado, fica tudo muito mais simples, né? O Grêmio está com 100% de aproveitamento na Copa Sul-Americana, um dos poucos times que tem 100% de aproveitamento nas duas competições, mas tem sido questionado o desempenho do Grêmio. Não é só a questão do resultado. Vamos colocar no papo, antes do Raed também falar sobre esse jogo do fim de semana, da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, os repórteres que cobrem Grêmio e Flamengo aqui com a gente, o Eduardo Moura, que cobre o Grêmio, o Thiago Lima, que cobre o Flamengo. Começar por você, Eduardo, bem-vindo, boa tarde para você, bem-vindo ao Tá Na Área. Para falar dessa situação, né? O Grêmio vem de resultados positivos, né? Começou até com o pé direito do Campeonato Brasileiro, vencendo o Atlético Mineiro num jogo difícil, onde precisou do Volpi, muito inspirado, vem com esse 100%, mas questionado. E o próprio Quinteiros falou, né, que não entende esse drama todo. Mas dá para entender o drama que ele mesmo pontuou na entrevista coletiva depois do jogo da Copa Sul-Americana? Fala, Thiago e amigos que nos acompanham. E, sim, dá para entender o drama, né, especialmente se observar o nível de atuações que o Grêmio está apresentando até o momento nessa temporada, né, um pouco do que o Coutinho falou. O Grêmio não inspira confiança para a torcida. E é por isso que os gremistas que estavam na arena aí na vitória sobre o Atlético Grau vaiaram o time mesmo com a vitória, mesmo com 2-0, né? Então, parece um pouco estranho, são 3 vitórias nos últimos 4 jogos, mas o Grêmio chega para esse jogo com o Flamengo com um momento de pressão, né? Com pressão em cima do Gustavo Quinteiros para dar uma resposta, não necessariamente de resultados, mas de desempenho, de mostrar um time um pouco mais sólido, uma ideia mais consolidada aí do que o Grêmio quer para essa temporada, porque até o momento isso não foi visto. Os torcedores questionam muito, por enquanto, o trabalho do Quinteiros. A diretoria, por outro lado, né, amigos, ela trata de dar o respaldo aí para o Quinteiros nesse momento. Então, dá confiança, diz que não pensa em nenhuma mudança. A gente, naquelas conversas informais, né, até dá uma provocada, pergunta, tá, mas e se for um resultado ruim contra o Flamengo? O discurso é o mesmo, se mantém essa confiança por parte da diretoria do Grêmio com o trabalho do Quinteiros. Entende-se aí que ele precisa de um pouco mais de tempo para consolidar, para colocar a ideia dele, como ele gosta que os times joguem. Mas é um fato que, apesar dos resultados recentes, desses 100% de aproveitamento na Sul-Americana, que o Grêmio chega pressionado para esse jogo com o Flamengo, Thiago. E aí, ouvindo um pouquinho do lado rubro-negro, né, Thiago Lima, bem-vindo, Noel, aqui com a gente no Tá Na Área, amigo, boa tarde para você. A gente falava aqui, o Coutinho falava, não é terra arrasada, não é porque poupou os jogadores, o Flamengo teve um resultado surpreendente, diferente do que esperava, mas agora a gente deve ver os titulares em campo no Brasileirão, nesse jogo fora de casa contra o Grêmio. Tem um aspecto aí, acho que é mental, de como o time vai sentir, né, esse resultado na sequência que vinha tendo. Só tinha 2 derrotas com o Felipe Luiz desde o início do trabalho do treinador. E tem um aspecto, acho que importante, que já foi um pouco nessa partida, mas que vai se tornando a cada jogo um pouco mais, né? Que é um tal de Pedro, que está à disposição do Felipe Luiz para essa partida, amigo. Tudo bem, Camila? Boa tarde para você, para todo mundo que está aqui com a gente. Essa visão que o Coutinho disse é bem a visão interna mesmo do Flamengo, tá? Que assim, não tem crise, foi de fato um ponto ali fora da curva, o time, os jogadores se desconcentraram muito, né, após o segundo gol, então o Flamengo acabou perdendo, fez um segundo tempo muito ruim e acabou perdendo esse jogo, mas sem crise, sem terra arrasada. O time vem bem, tem essa confiança e de que vai retomar logo os resultados positivos, as vitórias, começar por esse jogo, que é um jogo difícil contra o Grêmio fora de casa. Você bem lembrou, tem a sombra do Pedro, uma sombra boa, né? A gente pode brincar que é uma sombra boa, mas, claro, tem todo um cuidado, porque ele está voltando depois de 7 meses parado, entrou só 20 e poucos minutos nesse jogo do meio de semana. Mas, assim, a prioridade, a própria diretoria não esconde, que é o brasileiro, então a tendência é que o Flamengo tenha força máxima nesse jogo, sim, inclusive com a possível volta do Danilo, que não joga desde o final de fevereiro, ele está se recuperando de uma lesão. São grandes as chances dele ser relacionado para essa partida. O Flamengo só se reapresentou hoje, né? Folgou ontem, está treinando nesse momento no Ninho, né? Mas aí os titulares estão naquele treino regenerativo, então só amanhã, né? Só no treino de sábado, o Felipe Luiz vai ter essa atividade para preparar a equipe para esse clássico nacional, né? No domingo. Uhum. Só corrigindo, são 2 vitórias, né? Falei 3, 3 derrotas, são... né? 2 derrotas, perdão. Falei 3 são títulos, que tem mais que derrotas ainda, Felipe Luiz, mas são 2 derrotas, Fluminense e essa pro Central Córdoba. É isso, Raed. Quero ouvir seu panorama também sobre esse confronto, pontuando essa questão do Flamengo, né? Se você acha que, se você concorda
com o Coutinho, que é um acidente de percurso, né? Se é algo que... Primeiro tira o som aí do celular. Tô tentando me concentrar. Mas vamos lá, falar do Flamengo, que é um acidente de percurso, a derrota em casa contra um time bem... Eu nem cliquei em nada. Bem modesto, né, da Libertadores. E essa questão do Grêmio também, se uma melhora passa por talvez mudança de algumas peças ou se faz parte esse entendimento gradativo do comando do Quinteiros, que está se adaptando ainda ao futebol brasileiro também, né? Inclusive, a resposta dele falando que não entende o motivo dessa pressão toda é porque ele realmente não está adaptado ao futebol brasileiro. Porque se estivesse um pouquinho adaptado, ele saberia o contexto da pressão. Perdeu um título estadual, que seria o 8º para o rival, e o time não está performando, é pressão o tempo inteiro. Aqui no Brasil... Ele passou sufoco na Copa do Brasil, né? Nas duas fases, nos pênaltis, nas duas. Vencendo os pênaltis, é verdade, bem lembrado. Então, aqui no Brasil é isso. O treinador colocou a cabecinha para fora, já vem o martelo aqui, ó, para botar o cara voltar para dentro do buraco de novo. O Grêmio ele não está conseguindo ter ali uma eficácia no sistema ofensivo, como, por exemplo, no início do trabalho do Quinteiros. Obviamente, ele veio com uma mentalidade de jogo, colocou para os seus jogadores, e aí os adversários começaram a entender como o Grêmio jogava, e aí é mais fácil você, entendendo como o adversário joga, você se prevenir ali, você se precaver para evitar. Mudou bastante ali o sistema no meio de campo, vinha com 3 volantes, tá voltando, pelo menos no último jogo, voltou com um meio armador ali atrás dos atacantes, mas ainda não conseguiu ter um padrão de jogo que conseguisse potencializar os seus jogadores de frente. Eu acho que isso aí é o principal problema do Grêmio. Obviamente, tem também a questão defensiva, que os zagueiros, só o Wagner Leonardo é bem visto, né? A dupla dele sempre varia e a torcida pega no pé. Com relação ao Flamengo... assina embaixo de tudo que o Coutinho falou. É um time que tem a dominância do jogo, não consegue, nesse momento da temporada, converter as oportunidades criadas, mas, da mesma maneira como eu falei de Corinthians e Palmeiras, é muito difícil que hoje você consiga ter um padrão que vá permanecer por todo o jogo, porque o calendário é insano, os jogos são muito tensos, tem viagem, não tem preparação, não tem tempo de você treinar os jogadores, não tem tempo de você aprimorar a finalização. E o Flamengo está, nesse momento, ele peca nisso. O time cria, mas chega ali na frente, não tem a tranquilidade necessária, não tem a mentalidade necessária para colocar a bola para dentro. Eu acho que foi isso que faltou, não só botar a bola para dentro, mas a mentalidade necessária para encarar o adversário, como foi na última Libertadores. Ô Gui, põe na tela aí, por gentileza, põe na tela o time do Grêmio, provável Grêmio. Ontem, Passarinho, não o Passarinho lá que trabalha com o Farid, um outro Passarinho me disse o seguinte, quando eu perguntei sobre o Hugo Serrote. Ele disse, olha, eu não sei, tá? Mas se eu tivesse que apostar, eu apostaria mais no Serrote do que no João Pedro. Isso ontem à noite me disseram. E até a provável escalação que é feita ali pelo Oberdan tá mais ou menos nessa linha. Thiago Volpe, Serrote, Gemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves. Aí a possibilidade de Camilo, Vila, Edenilson ou Cristaldo, Christian, Amuso e Bright White. O meu time, eu sei que não é o meu time, quem escala é o Quinteiros. Eu começaria com aquele meio-campo com o Cristaldo e tiraria o Amuso. Esse seria o meu time para começar. Qual é, desculpa, Bagé, o critério para o Serrote? Cara, ontem... Normalmente jogos em que a equipe vai atacar mais o Grêmio do que o Grêmio atacar a equipe, ele tem usado o Serrote. Eu perguntei mais difíceis assim na marcação. Eu perguntei para essa pessoa que me disse isso e a pessoa me justificou, por isso que disse o Conte, pela questão de marcação. Eu digo, cara, mas vocês acham mesmo que o Serrote é um bom marcador? Eles disse, não se trata de ser um bom marcador. Melhor que o João Pedro. Nessa comparação. É que assim, ó, ele marca mais que o outro, ele até por estar começando carreira, o que eu senti na resposta, e aí vai ao encontro daquela informação que nós tínhamos, o Quinteiros também ficou mais simpático ao Serrote do que ao João Pedro. Não, tá, aí sim. Só que tem um ponto, né, que eu acho que é fundamental e pode ser um divisor de águas pro Serrote. Se o Serrote começar a dar pontapé como ele vem dando, é 3 palitos e ele vai ser expulso contra o Flamengo. Dois jogos, e aí, ser expulso contra o Flamengo, ele pode arrumar um problema para ele. Ele tem Esse dois, é o problema dele, né? Ele tem 2 amarelos na temporada, no Grenal e o outro contra o Ceará. Nos 2 jogos da Série A... Ele sai pra balada pra dançar e não interessa com quem. Ele quer dançar. Nos 2 jogos... Ele vai com a machadada à loucura. Tá, então seguindo a Série A, seguindo então a balada, cara,
nos 2 jogos da Série A do Campeonato Brasileiro, o Serrote tomou um baile. Contra o Atlético Mineiro e contra o Ceará, ele tomou um baile. É verdade. Mas, Diogo, olha só, é Contra verdade. o Atlético, muito mais culpa do sistema. Contra o Ceará, foi aí que tá. individualidade. É verdade, eu concordo contigo. Ele tomou 2 bailes. Mas qualquer lateral direito que tu coloque aí, nesse modelo em que o ponta ou não volta para marcar ou não sabe voltar, qualquer jogador que tu põe ali vai tomar baile. O João Lucas tomou baile, o João Pedro tomou baile, o Serrote tomou baile. Aí eu acho que entra o ponto de Quinteiros. Todo jogador que entra ali, ele é envolvido. E aí não tem a ver com o zagueiro. O zagueiro da direita pode ser o Gemerson, pode ser o Gustavo Martins, pode ser o Rodrigo Eli. Não interessa. O lateral direito está sempre exposto. Na esquerda isso acontece também, mas num grau menor. Agora o Serrote tem esses 3 jogos aí. Grenal no Gauchão, Atlético Mineiro e Ceará. Não sei se é... A minha dúvida ali é se vai o tripé de volantes. Eu acho que não vai. Tá? Acho que vai o Cristaldo, mas acredito no Camilo e no Vila. 2 volantes de marcação. Eu queria ver o Cristaldo. Tu vai tirar o capitão do time? É que ele não é exatamente o capitão, eu acho né? que ele não vai tirar o Cristaldo, tá? Do time. Eu acho que ele vai dar minutos pro Cristaldo, tipo, filho, tá bom, tu melhorou um pouquinho lá, vamos ver agora aqui que a barca é grande. Por isso que eu acho, ele não vai se fechar completamente, mas ele precisa se resguardar, ele tem que rechear um pouco mais o meio campo, mas acho que ele não tira o Cristaldo. Então vai ser o Wagner. Então tira o Christian Oliveira, porque nesse esquema dele, quem tem mais dificuldades na recomposição é o Christian Oliveira. Não, mas ele pode fazer diferente. Mas o Amuso... Ele pode sacar o Camilo, jogar com os pontas, Vila Sante e Edenilson, Cristaldo e os pontas. Esse é o time Flamengo, que eu queria que ele não. colocasse para manter a coerência. Se ele entende que o time melhorou a partir da entrada do Cristaldo e do recuo do Vila Sante, seja coerente, coloca isso contra um adversário forte para testar. Mas eu não acredito. Eu acredito até que ele possa fazer isso que o Fábio falou. Tirar um dos pontas, não sei se o Christian ou o Amuso, para deixar o Edenilson como o cara da cobertura pelo lado direito. Ele não faz isso há bastante tempo, mas não sei. O Quinteiros fez em alguns momentos, no Gauchão. No Gauchão ele fez em alguns momentos. Mas aí não tinha ainda sido contratado o Christian Oliveira. O Christian Oliveira, o Quinteiros está priorizando muito o ponta que tem a dedicação sem a bola. E hoje o Amuso entendeu mais do que o Christian Oliveira. O Christian Oliveira é -1 no QI, né? E eu vejo todo o jogo essa reclamação dos jogadores sem a bola, ele não entendendo no voltar ali para ajudar, tanto o Serrote, o João Pedro. E aí por isso que o Lucas Esteves fica um pouco mais até resguardado, porque o Amuso entendeu, tanto que foi contra o Atlético Mineiro que eu falei para vocês. Pô, olha a diferença do Amuso, cara, ele entendeu. Tá dando até carrinho no sistema defensivo. Mas nós vamos combinar todas as escalações que nós falamos. Porque a escalação nós vamos atropelar eles, rapaz. O Felipe Luiz tá com crise aí, não ganha de ninguém mais. Vamos derrubar esse cara aí. 10 jogadores eles são quase certeza, né? A gente tem uma dúvida aí essa dúvida pode mudar todo o esquema do time. O Gemerson e o Serrote, para usar um português bem claro, eles descansaram no meio de semana. É verdade. Eles foram, entre aspas, preservados do jogo contra o Grau. Para voltar agora. Camilo também? A dúvida é se o Cuejar vai ser relacionado, mas o Cuejar não começaria o jogo, né? Seria só para questão de ser preservado. Eu acho que ele vai ser relacionado, até pelo incômodo interno que está causando a situação dele, mas eu acho que ele fica na reserva. Ô Gui, coloca agora o Flamengo aí, por gentileza, para a gente fazer um breve comparativo do provável Flamengo. Que tem lá o Rossi, o Wesley... O Flamengo com listras verticais. É o Milan, Que Flamengo é esse? Quem é que montou essa arte? Foi o meteram o Hernan tava dormindo ontem. Eu tava dormindo, cara. Né? Virou o uniforme do Ibis no Flamengo. Isso aí o cara já tomou alguma coisinha e foi trabalhar. Isso aí ele pegou o uniforme do Atlético Paranaense. Os caras mudaram o antigo Atlético Paranaense, o Vitória. Olha, o Rossi, vamos lá, Rossi, até perdi a linha aqui. Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e o Alexandro, De La Cruz, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Plata. E aí tem uma dúvida, se joga o Bruno Henrique ou o Juninho. Meu pai. No banco tem o Pedro, né, que voltou meio de semana. Que voltou agora. O caminho é o Léo Pereira. Meio de campo pra ter a bola, papai, tem que loucura. O Everton Cebolinha no banco, olha o que é esse Pedro. time, um volante, 3 meias. Não, só olha aquela dupla de volantes. Pega, esquece os meias. Mas eu tenho uma informação sobre o Luan Cândido pra vocês. No momento premium do Vila Sante, tem 2 caras que ano passado... Há um ano atrás, um pouco mais do ano passado, o André do Fluminense jogava muita bola também. E esse Pulgar. Uma informação sobre o Luan Cândido, tá? O Grêmio tá avaliando a situação dele. Não descarta devolver. Tá
Tá? É o que eu falei no começo. Largaram a mão dele. Não, e foi o termo tem... que utilizaram pra mim ontem à noite. Largaram a mão dele. O Luan Cândido e não tem largaram a mão dele por falta de assistência. 47 minutos em campo pelo Grêmio. É o que o Luan Cândido tem pelo Grêmio. É, meus amigos, agora vamos acompanhar, né? Vamos ver o que vai ser desse jogo entre Flamengo e Grêmio, né? Um jogo que não teve tanta procura de público assim. Parece que vai ter aí no máximo, tá? 10 mil pessoas no estádio. O setor visitante, claro, o setor do Flamengo esgotado. E, claro, o Flamengo precisa dessa vitória, né? O Palmeiras venceu, acabou vencendo o time do Corinthians, e o Flamengo vai precisar vencer para manter contato, logicamente, com o topo da tabela, tá? E tem que aproveitar também que o Grêmio não tá vivendo o seu melhor momento, tá? O Gustavo Quinteiro está balançando no cargo e também, lógico, o time do Grêmio a gente sabe que não é, né, um time que vai brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Isso os próprios gremistas já falam sobre isso, tá? É um time que deve brigar ali no meio de tabela, Libertadores, Sul-Americana, mas brigar pelo título não. Então o Flamengo tem que aproveitar essa oportunidade e tentar, de alguma forma, vencer e trazer esses 3 pontos. Não importa o placar, o que importa é os 3 pontos hoje. É isso que vai importar no final das contas. Beleza, galera? Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal do Bagé, tá? O link deles está aqui na descrição desse vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto trazendo mais novidades do Mengão para vocês. Afinal de contas, isso aqui é a nossa paixão, isso aqui é o nosso amor. Fui, nação!